Oi pessoal, à medida que a estação fria avança, vocês veem que as nossas plantas de clima temperado estão em fase de dormência. Nesse período a gente se prepara para posteriormente efetuarmos a poda. Logo agora, em julho, agosto, deveremos realizar a prática da poda. Esse vídeo a gente aproveita para apresentar para vocês alguns sistemas de condução que nós podemos adotar nos nossos pomares de plantas de clima temperado, de frutíferas de clima temperado, para que ajude vocês na escolha e também conhecendo os critérios que nós precisamos conhecer, as orientações técnicas agronômicas, vocês vão ter a possibilidade de fazer a escolha correta do melhor sistema de condução adequado para a propriedade ou para o pomar doméstico de vocês. Então nós temos aqui um pomar de ameixas da variedade Gulf Blaze e temos aqui 4 sistemas de condução. Lá no planejamento, quando vocês decidem pelo plantio de um pomar, é preciso tomar a decisão de qual sistema de condução vocês irão adotar. Por que isso? Dependendo da área, dependendo do relevo, dependendo do clima, dependendo da mão de obra, dependendo dos equipamentos e máquinas que vocês terão à disposição, além de outros fatores, vocês precisam definir qual o sistema que melhor se adapta às condições que eu acabei de citar. Então nós temos aqui um sistema de condução em forma de palmeta, em alusão à palma da nossa mão, vocês vão entender facilmente. À minha esquerda, o sistema de condução em líder central, depois o sistema em taça ou em vaso, e lá no fundo temos o sistema em Y ou V. No caso desses sistemas de condução, quais são as condições técnicas que nós devemos considerar? Para que serve a escolha, no caso, do sistema de condução de uma planta? Primeiro, eu quero saber para onde eu vou direcionar os ramos, porque as minhas plantas temperadas, se eu não fizer principalmente a poda de formação e a poda de frutificação, eu vou ter ou praticamente nada de frutas, ou vou ter um ano muita fruta, no outro ano não tenho nada, e eu abro mão da qualidade também das minhas frutas, porque sem a poda não haverá qualidade de frutas. Então, direcionar os ramos, dar forma à planta. Quando eu mencionei os sistemas de condução, nada mais é do que um formato que a minha planta irá ficar. Depois, eu preciso que essa planta internamente e externamente receba uma boa quantidade de luz, que essa luz se distribua dentro da planta e ao mesmo tempo que ela tenha uma boa ventilação. Tendo uma boa incidência de luz, eu tenho qualidade de frutos e eu tenho uma boa frutificação. Eu tendo uma boa ventilação, eu diminuo a incidência de doenças. Com isso, eu acabo reduzindo custos, porque eu poderei efetuar menos tratamentos fitossanitários, eu posso utilizar uma quantidade menor de calda se eu fizer uma boa nutrição das minhas plantas. A questão da mão de obra que eu tiver disponível, eu preciso levar em consideração qual o sistema que melhor se adapta à minha realidade, as máquinas e equipamentos que eu tenho à disposição, o aumento ou não da eficiência dos tratamentos vão resultar no aumento da qualidade de frutos e, em última análise, eu preciso dar formato à minha planta porque eu quero, de uma árvore frutífera, eu quero frutos, eu não quero madeira. Então, iniciando pelo sistema de condução palmeta. Essa opção, ela é muito utilizada hoje em pomares comerciais, onde há colheita mecânica. Para pomares domésticos e pomares de uso de mão de obra familiar ou contratada, é preciso considerar que eu vou utilizar bastante escada, seja na poda, seja na colheita. Preciso ter um cuidado especial no momento de formação da planta para uma boa distribuição de ramos, porque senão eu corro o risco de ter frutificação apenas na parte superior. E isso seria um desperdício. Como eu falei, eu quero fruta, eu não quero madeira. Do meu lado esquerdo,
eu tenho aqui o sistema de condução em líder central. Esse sistema muito utilizado em macieiras e pomares de pera também. Qual a vantagem dele? Eu consigo ter um bom adensamento de plantas, mas o principal, eu tenho uma haste principal e todos os ramos, todos os galhos que saem dessa haste principal, eles acabam se tornando galhos frutíferos. Então eu tenho o melhor aproveitamento de área para produção. O sistema em formato de vaso ou taça vai depender da minha disponibilidade de área. Para um formato de vaso ou taça, eu preciso de 3, 4 ou 5 pernadas de galhos principais e a partir desses galhos eu terei a minha produção. Então eu preciso de um espaçamento entre plantas maior e eu preciso, consequentemente, de mais áreas, seja para o espaço entre plantas e dependendo, se eu quiser aumentar os meus ramos numa extensão máxima, também entre linhas. Então isso precisa ser considerado. O sistema de condução em V ou Y, muito utilizado em pomares de pêssego e mesmo de ameixa, ele tem duas braçadas, dois galhos principais, como vocês podem ver, de onde eu vou organizar a produção da planta, mas ele tem uma vantagem no seu sistema de que com isso eu tenho uma facilidade de trânsito entre plantas, elas não estão tão fechadas como no sistema em vaso, em taça, líder central. Eu consigo transitar entre elas mais facilmente e os tratamentos fitossanitários também chegarão melhor na parte interna da minha planta, então atingem a planta como um todo. A ideia era apresentar para vocês alguns sistemas de condução que vocês precisam levar em consideração no momento em que pensarem no plantio de um pomar. Existem outras formas, no caso de videiras, parreiras, o próprio maracujá, nós temos o sistema em espaldeira, que já apresentamos várias vezes, temos também o sistema latada, carramanchão, como quiserem, que tem uma vantagem que é a incidência de luz maior nas folhas, mas tem a desvantagem na hora dos tratos culturais. Então são essas possibilidades que nós temos, visando sempre qualidade de fruto, sanidade da planta, sanidade do pomar, menor uso de defensivos, lançando mão também de porta-enxertos adaptados, variedades para a nossa região, não adianta eu plantar uma variedade que não se adapta à minha região. Todos esses cuidados eu preciso levar em consideração. Então esperamos mais uma vez ter ajudado, esperamos que vocês tenham sucesso nos cultivos e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.